Olha, o Conselho Nacional de Trânsito regulamentou o uso de bicicletas elétricas e outros equipamentos de mobilidade, como monociclos e patinetes elétricos. Essa medida define regras de trânsito em vias públicas e separa os veículos em grupos, conforme a velocidade que atingem e as características do equipamento. A gente vai acompanhar uma reportagem sobre isso. Tem 1 ano e meio que a Renata deixou o carro de lado e comprou uma bicicleta elétrica. Uma mudança de vida que permitiu à aposentada manter o hábito de se exercitar sem comprometer a saúde, respeitando as limitações do próprio corpo. É como que numa academia, praticamente na bicicleta de academia, você define o esforço que você vai fazer, o pedal assistido lhe dá essa condição de numa subida você botar a força da bicicleta e não a sua, que é muito difícil. Na semana passada, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, regulamentou o uso não só das bicicletas elétricas, como a da Renata, como também das tradicionais, dos ciclomotores, motocicletas, motonetas e triciclos. Uma das regras se refere à velocidade. A máxima permitida àqueles com capacidade de ultrapassar 32 km por hora está limitada a 45 km por hora nas vias arteriais, estradas, rodovias ou em competições esportivas. A bike da Renata chega a 25 km por hora. Pela nova resolução, ela pode circular livremente em calçadas como esta entre os pedestres, desde que não ultrapasse os 6 km por hora. Já em outras ciclovias ou vias urbanas, ela pode chegar até 32 km por hora. A própria ciclovia lhe impõe um limite de baixa velocidade e isso é muito bom. Já quando eu vou na pista, por exemplo, quando eu vou para o outro lado, eu tenho que cruzar o eixão, eu não vou pela passagem subterrânea, porque eu não tenho condições de carregar a bicicleta. E aí eu vou como o carro, que é um direito que eu tenho, né? Passo por baixo do eixão. Aí, nesse momento, o pedal assistido é imprescindível para eu não ter uma pressão atrás, porque é uma subida. E aí parece que eu tenho a maior força do mundo. Eu vou rápido e chego lá do outro lado, sem atrapalhar, sem criar estresse no trânsito. Outra mudança vinda com a resolução é quanto à necessidade de usar equipamentos obrigatórios de segurança, como o velocímetro, campainha e sinalização noturna. As elétricas também precisam de retrovisor no lado esquerdo e pneus em condições mínimas de segurança. Além disso, o ciclomotor, a motocicleta, a motoneta e o triciclo com menor potência devem ter registro, licenciamento e emplacamento para circular nas vias. O secretário nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes explica que com a resolução vem também a distinção dos tipos de veículos e das regras aplicadas a cada um deles. As bicicletas elétricas, definitivamente, e agora essa resolução deixa isso muito claro, elas não são ciclomotores e não precisam nem de habilitação, nem de registro junto ao órgão de trânsito. Então, isso dá muito mais tranquilidade e segurança jurídica para o usuário das bicicletas, patinetes, skates elétricos, todos esses equipamentos que estão previstos agora na resolução, que são equipamentos novos, entraram no mercado há pouco tempo, eles não precisam de registro e habilitação. E os ciclomotores, que já são aqueles que passam de 32 km por hora e vão até 50, esses sim é que vão precisar de emplacamento. Para a diretora financeira da União de Ciclistas do Brasil, a regulamentação é importante, mas algumas questões ainda não foram resolvidas. A gente tem outras possibilidades dentro dessa resolução, mas ela veio com a questão da velocidade e que a gente aumentou a velocidade. A resolução ela determina que o município vai estabelecer a velocidade máxima nas vias, se é uma calçada compartilhada ou se é uma ciclovia. A velocidade máxima estabelecida no CTB é 25 km por hora para a ciclovia, mas é algo que é pouquíssimo fiscalizado, Então, um outro aspecto também dessa regulamentação é que os proprietários de ciclomotores que estão em desacordo com a regulamentação, porque ainda não foram emplacados ou porque os usuários ainda não têm as autorizações de condução, a ACC ou a carteira de motorista categoria A,
eles vão ter 2 anos para se adequar. Então, enquanto isso, o que acontece? Desde que esses veículos que ajudam a mobilidade urbana entraram no Brasil, a procura por eles só cresce. No DF, as bikes elétricas são as queridinhas do setor. Os preços começam a partir de R$ 7.500. A bicicleta elétrica ela é muito legal porque ela inclui uma pessoa que está sedentária para ir pedalar com um grupo. Entendeu? Vamos dizer, para você ter uma noção, uma pessoa sedentária, ela vai pedalar 15 km por hora, vai chegar numa subida, vai empurrar. Então, com a bicicleta elétrica, ela começa a ir num grupo, que esse grupo, normalmente, um grupo que já pedala mais, faz 20 e poucos, entendeu? Então, isso faz incluir. Então, a gente fala que a bicicleta elétrica, ela é inclusiva. E também, assim, muitas pessoas começaram a aderir à bicicleta elétrica para poder ir trabalhar e não suar. Então, eu tenho clientes que compraram a bicicleta, hoje ele estaciona na garagem do tribunal, coisa que ele ficava 1 hora procurando vaga, hoje ele consegue estacionar a bicicleta elétrica dele na garagem. Esses veículos novos estão chegando cada vez mais. Tem os skates motorizados, tem os monociclos também, que são super diferentes. São uma roda que as pessoas têm um pedal do lado. Cada vez mais a gente vai ver a tecnologia a serviço do transporte.